Oi gente, para quem não me conhece, meu nome é Carla Costa e hoje eu tô aqui no Gpost para arrumar uma confusão, minha gente. E pelo amor de Deus, por que eu debato essas coisas? É a segunda vez que eu gravo esse vídeo. A primeira vez eu disse ao Bruno que não usasse não, porque eu fiquei um pouco nervosa. Mas ele vai escolher umas cenas aí para colocar para vocês depois dos créditos. Não! Por quê? Eu recebi de algumas pessoas no meu direct do Instagram uma postagem da Carla Cotirene. Vocês sabem que a Carla Cotirene é a autora daquele livro, O que é Interseccionalidade, um dos livros da coleção Feminismos Plurais, que é coordenado pela Djamila Ribeiro, e que eu faço aqui uma crítica veemente e contundente contra o feminismo negro de vertente liberal. Veja que o problema não é o feminismo negro, ao contrário, o feminismo negro é necessário. A questão é o liberalismo imbuído aí nessa análise que elas fazem. E aí ela fez uma postagem no Instagram, tem inclusive uma foto aqui da Conceição Evaristo, belíssima. Mas aí eu queria debater alguns pontos dessa postagem, com um pouco mais de calma, diferente do vídeo anterior que eu gravei lá. O Bruno vai colocar o print para vocês darem uma lida na postagem. Deem pause aí no vídeo. O primeiro ponto que eu queria comentar com vocês dessa postagem é a afirmação da Carla Cotirene que a academia e o que a gente estuda do ponto de vista teórico, os autores teóricos, ela cita, por exemplo, como é que Sócrates, Durkheim vão colaborar para resolver os nossos problemas cotidianos. E aí ela cita os exemplos da população negra e das condições adversas que a população negra da classe trabalhadora vive no Brasil. E realmente é muito difícil a gente fazer essa conexão entre o que a gente estuda teoricamente na academia, na universidade ou fora dela, mas o que a gente estuda teoricamente, a teoria em si, e a relação dela para dar respostas à nossa vida cotidiana, aos problemas cotidianos. E aí eu queria dizer o seguinte, gente, é para isso que a gente estuda. É realmente estudar Sócrates, Durkheim, Platão, Clara Zetkin, Angela Davis, Rosa Luxemburgo e todos esses grandes pensadores que olharam para a realidade, olharam para os problemas da realidade e para ele tentam dar uma resposta. É através do que eles produzem que a gente encontra soluções. E olha que eu esqueci de citar o Karl Marx, né? Fundamental aí. Então, a teoria, ela serve para isso, para a gente analisar a realidade, compreender a realidade e colocar isso em prática. Por isso que o conceito de praxis é tão fundamental para o marxismo. Não dá para a gente admitir uma compreensão dessa, porque essa compreensão ela vai fundamentar um pragmatismo esvaziado de teoria na nossa vida cotidiana, na nossa militância, e uma ação sem pensamento, uma ação sem reflexão é uma ação vazia. O segundo aspecto dessa postagem que eu queria comentar é a afirmação dela de que não adianta
a gente citar autoras negras e metodologicamente aplicar categorias de análise branco-hegemônicas. Como eu já tenho alguma leitura da Carla Cotirene e da coleção Feminismos Plurais, como vocês sabem, então eu imagino que aqui haja uma crítica ao marxismo, ao Marx, mas também a alguns teóricos europeus, né? Homens brancos, hétero. E aí é importante a gente compreender também que a questão de você aplicar categorias. E aí eu queria diferenciar isso do ponto de vista do marxismo para a gente entender. O marxismo, ele parte de situações concretas, de uma realidade concreta e uma situação concreta, para ser entendida pela consciência, né? O concreto pensado. Então, o marxismo não vai abstrair categorias da realidade e aplicá-las de volta à realidade. Exemplifico. Eu tenho uma definição padrão de universal, que é a crítica que elas fazem à categoria universal. Mas você tem uma definição padrão de raça, de classe, de gênero. Pronto, raça, classe e gênero é isso. E aí você pega essa definição e aplica na realidade. Isso não é marxismo, nós não fazemos isso. O marxismo, ele parte da realidade concreta. Então, o que foi que o Marx fez? Ele olhou para a sociedade capitalista, para as determinações dessa sociedade. O que é que faz com que a sociedade capitalista seja da maneira que é? A partir de olhar essa realidade, ele compreendeu quais eram as categorias fundamentais e, para isso, ele tinha todo um arcabouço teórico produzido historicamente. Obviamente que na produção histórica e teórica da humanidade, muitos grandes pensadores e grandes pensamentos, principalmente das camadas subalternas, foram negados. O que predominou foi uma epistemologia branca, uma epistemologia europeia. Isso é verdade. O que não significa que só por isso elas estejam erradas. Mas voltando à questão. Então, o marxismo olha para a situação concreta e, a partir dela, explica aquela situação, né? Então, a partir da realidade concreta, você tem então um indivíduo concreto, uma mulher concreta, um homem concreto, uma comunidade concreta, e é a partir disso que eu vou explicar e tirar as categorias e abstrair. O movimento de compreensão da realidade para o marxismo é uma abstração nesse sentido. Eu abstraio porque ela tem uma série de determinações e, para que ela seja entendida na minha consciência, eu preciso trazer essa determinação, essa concreticidade para dentro do meu pensamento, é o concreto pensado. É o contrário de você aplicar algo que já está pronto, já está definido para a própria realidade. Aí você está deformando a realidade no interesse da sua categoria. Então, isso é completamente diferente. E aí, por exemplo, tem um trecho que ela diz o seguinte: repare, gênero sozinho favorece o feminismo branco contra o patriarcado. Classe isoladamente propõe uma esquerda contra o capitalismo. Raça separada de ambas, a luta contra o racismo. Então, gênero impactará em políticas públicas para as mulheres de maneira universal, ou seja, mulheres brancas. Classe impactará na criação de políticas sociais para atenuar a exploração dos trabalhadores. Raça impactará na promoção de políticas de igualdade racial para negros. Veja que a separação aqui que está colocada é uma abstração, uma separação que não existe na realidade. Então, os marxistas que defendem uma prioridade da classe no sentido de que ela vem primeiro, de que ela se separa de raça e gênero, estão equivocados. Raça, gênero e classe não se separam. Na realidade concreta, isso ocorre ao mesmo tempo. Então, se você tem uma mulher pobre, negra, da classe trabalhadora, todos os dias da vida dela, essas opressões estão operando. E o que a gente precisa para destruir todas as opressões é uma ação anticapitalista. E aí ela vai fazer, então, a defesa de que é preciso da categoria da interseccionalidade para compreender a interseção entre gênero, raça e classe. Por que a gente não usa interseccionalidade?
porque a gente não precisa. Então, essa categoria, ela não é necessária para o marxismo, porque a gente já compreende que, na realidade concreta, essas opressões todas, elas se expressam numa totalidade indissociável. Quem vai separar essas opressões para compreendê-las de maneira abstrata é a nossa consciência. Mas, na realidade, tudo acontece ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem que entender que as questões do racismo são questões de classe, que a homofobia é uma questão de classe, que a misoginia é uma questão de classe. Se são problemas da classe trabalhadora, são problemas de classe. E que a resposta para esses problemas não pode ser dada dentro dos limites do capitalismo, porque aí é uma resposta falsa. O capitalismo não pode superar o racismo, porque o racismo é justamente uma desculpa, né? É uma estrutura que serve para aumentar a exploração de uma parcela da classe trabalhadora, justificada por uma ideologia racista. Tem uma frase nesse comentário que ela é muito singular. É o seguinte: a respeito de classe, só estamos pobres porque somos negros. Bem, gente, a gente talvez mereceria um longo vídeo para debater isso daqui. Mas a gente precisa compreender que o capitalismo, no seu processo de acumulação primitiva, utilizou do colonialismo e da escravidão para acumular capital. Então, o racismo decorrente desses dois processos, ele permanece mantendo uma maior exploração da classe trabalhadora e do povo negro. Então, nós não estamos pobres porque somos negros, ou pardos, ou indígenas. É o capitalismo que torna ser negro, ser pardo, ser indígena como uma classe a ser explorada. Isso não pode ser uma compreensão de eternidade, né? Então, assim, fica parecendo aqui que não há saída. Somos pobres porque somos negros, né? Somos pobres porque fazemos parte de uma classe que é explorada por uma outra classe. Por isso que nós somos pobres. E aí a parte final desse vídeo é muito bacana, certo? Que eu queria desmistificar para vocês. É para dizer assim, no finalzinho da postagem ela vai dizer que Marx tem todo o privilégio acadêmico e para as políticas públicas que raça e gênero não tem. E aí, minha gente, eu queria dizer uma coisa para vocês, isso é mentira. Eu gostaria muito de saber em qual universidade desse país que o Marx tem um privilégio acadêmico, porque na experiência que eu tenho na universidade aqui no Ceará, ó, que é só um cantinho do Brasil, né? Mas eu acho que eu consigo falar pelo mundo inteiro que o Marx não tem privilégio em canto nenhum. O marxismo é uma teoria perseguida e sempre vai ser pelo capitalismo, porque o marxismo explica como a sociedade capitalista funciona e como a gente pode destruí-la. Por isso que ele é chamado de socialismo científico. É justamente a cientificidade do marxismo que o torna tão perigoso. Porque a partir das categorias, das explicações e das determinações que ele desbravou da sociedade capitalista, ele explica como é que a gente vai fazer para superá-lo. Aí aqui na minha experiência como uma pesquisadora marxista dentro desta universidade, eu vou dizer para vocês que a minha experiência é de perseguição, de negação, de artigos científicos não aprovados em revistas. Então, privilégio nós não temos aqui. Isso daqui é falso. O marxismo não tem um privilégio acadêmico. No final do texto, ela faz a seguinte citação: não é para lhe dar a casa grande, é para incomodá-la de seus sonos injustos. E aí ela vai dizer o seguinte, que ela diz logo nomes. É desse tipo de pessoa que diz nomes. Eu também digo nomes, minha gente. Então, vou dizer para vocês que Djamila Ribeiro e Carla Cotirene são feministas liberais. E que nós precisamos negar, discordar desse pensamento, porque ele vai nos manter nas nossas amarras.
Se tem alguma teoria que está colaborando com a casa grande, é a delas.